Boa noite a todos que estão aqui no centro. Boa noite a todos que estão aí em suas casas. Pela primeira vez nós estamos transmitindo uma palestra ao vivo através do YouTube. Eu agradeço a todos vocês que estão nos recebendo em seus lares, a todos que estão aqui no centro. E antes de iniciarmos os nossos trabalhos, antes de iniciarmos qualquer atividade, é sempre bom realizarmos uma oração, pedirmos o amparo de Mestre Jesus, pedir o amparo a Deus. Então vamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos ao Deus, ao nosso Deus, ao Deus do nosso coração, a Jesus, nosso Mestre, solicitando ao Mestre que abençoe a todos aqueles que estão na linha de frente, trabalhando, por todos aqueles que estão necessitando de ajuda, de amparo, que possa abençoar também os trabalhadores aqui no Centro Espírita que vieram para oferecer um pouco de sua ajuda no passe, do amparo a desencarnados e encarnados, que podemos também agradecer a todos aqueles que continuam firmes em suas atividades, para que possa auxiliar ao próximo. Pedimos também o amparo de nosso Mestre Jesus para o início de nossas atividades no dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. A nossa palestra de hoje é sobre uma parábola chamada A Figueira em Vegetação. Antes de eu falar a parábola, eu gostaria de antes colocar o contexto em que essa parábola foi dita. Jesus estava no templo de Herodes, em Jerusalém, com seus apóstolos. E quando eles saíram do templo, os apóstolos mostraram ao templo para Jesus: olha, que maravilha que é esse templo, que obra grandiosa, olha o tamanho dessas pedras, que coisa, que obra maravilhosa. Os apóstolos estavam extasiados com o templo, e realmente era uma obra assim gigantesca, uma obra realmente de se admirar. Após os apóstolos disserem dito isso para Jesus, Jesus disse de que não ficaria pedra sobre pedra, e de que tudo aquilo seria destruído. E realmente, 40 anos depois, no ano 70, os romanos destruíram o templo e ficou apenas um pequeno pedaço que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações ainda é sagrado para o povo judeu. E quando você vê as fotos do Muro da Lamentação, as pedras, você compara o tamanho das pessoas com aquele pedaço, o único pedaço que sobrou do templo, é realmente algo grandioso. Imagine na época em que os discípulos, os apóstolos ali eram meros pescadores, vindo de vila de pescadores, algo simples, estavam acostumados com casebres, e vendo uma obra grandiosa daquela, ficariam realmente extasiados. Mais tarde, os apóstolos pediram para que Jesus explicasse quando que iria acontecer aquelas coisas, como que seriam esses acontecimentos. Eu, particularmente, no momento em que nós vivemos, eu não gosto muito de dar ênfase ao sermão profético. Uma frase só que eu gostaria de falar sobre, que na Bíblia está escrito sinais do fim, que eu acho que é importante que nós tenhamos em mente, de que Jesus diz o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Eu acho que isso que é importante. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Entendeu? Então, eu acho que dentro do sermão profético tem um monte de coisas que ele diz, o que vai acontecer, algumas coisas que já aconteceram mesmo com o povo judeu durante a destruição, a invasão de Roma, que foi assim
o final dos tempos mesmo para o povo judeu, naquela época em que Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Mas eu prefiro trazer dentro do sermão profético um significado ainda mais importante, o que é da vigilância. E termos em mente o que a doutrina espírita realmente significa para nós. Quando Jesus anunciou que enviaria o Consolador e veio através de Allan Kardec, codificando a doutrina espírita para nós, é assim que nós devemos ver sempre a doutrina espírita, como algo que nos consola. Se a doutrina está nos trazendo dor, se a doutrina está nos trazendo alguma coisa de que apreensão, se está nos trazendo medo, se está nos trazendo algum outro sentimento que não seja como seres consolados, como seres que realmente se sentem confiantes, com fé, alguma coisa está errada, ou no entendimento nosso da doutrina espírita, ou algo com relação aos nossos próprios sentimentos, que nós ainda não compreendemos e que colocamos embaixo do tapete e deixamos lá escondidinho, mas aquilo está nos influenciando. E ainda eu vou chegar lá mais para frente, como que nós vamos tratar com isso? Isso é extremamente importante dentro da doutrina, o autoconhecimento. É extremamente importante termos esse autoconhecimento para sabermos como que nós vamos nos transformar. Existe uma outra parábola também sobre a figueira, que é a figueira estéril. Nessa parábola da figueira estéril, a principal mensagem é: se você não dá frutos, é melhor não estar aqui, né? É como que se fosse o obreiro sem obras. E quais são essas obras? Quais são as obras que devemos realmente trabalhar para que possamos atender aquilo que a doutrina veio trazer para cada um de nós? Allan Kardec tem um livro chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão. Numa das frases do item 33, ele diz o seguinte: o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele, senão o que pode ajudar o progresso moral e intelectual de nós. Esse é o objetivo essencial do Espiritismo, o nosso progresso moral, o nosso progresso intelectual. A partir do momento em que passamos a nos modificar, a partir do momento em que cada coisinha dentro de nós, que nós percebemos que podemos melhorar e melhoramos realmente, tudo à nossa volta muda também. Allan Kardec ainda diz: de nada adianta crer se a crença não faz que dê um passo adiante na via do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. Então nós, dentro do estudo da doutrina, dentro do aprendizado, ela tem um objetivo: nós sermos melhores para cada um que é o nosso próximo, que está ao nosso lado, que está também distante de nós, que podemos também orar por aqueles que não estão tão próximos, ainda mais no momento em que vivemos agora, de isolamento, de distanciamento social. Podemos melhorar, e podemos melhorar muito através das nossas orações, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos. O egoísmo, continua Allan Kardec, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia, arrancar algumas hastes, e que tem como antídoto a caridade e a humildade. Allan Kardec, ele não diz também de que para o dia para a noite vamos ser seres perfeitos. A cada dia nós vamos retirando uma haste, vamos retirando uma folhinha, vamos melhorando aquilo que nós construímos em torno do orgulho, em torno da vaidade, em todos os outros sentimentos que não nos fazem melhores. Porque a doutrina, como a gente
como eu quis enfatizar no início, ela serve para nos consolar, não para nos deixar em dificuldade, em aflição. Ninguém vai mudar da noite para o dia. É um trabalho de décadas, ou às vezes de séculos, de várias vidas que são necessários para a gente chegar no ponto de perfeição necessário que nós podemos chegar um dia. Todo mundo tem, dentro da doutrina espírita, aquela passagem preferida, aquele ensinamento assim que mais toca. O que sempre me tocou, que eu sempre gostei muito no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem uma outra passagem no Livro dos Espíritos, que eu acho essencial, que uma vez bem compreendida, ela muda todo o nosso significado de vida no planeta Terra e é capaz de trazer grandes transformações, se bem compreendida. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um item chamado Homem de Bem. É fantástico esse item. Tem muita coisa que a gente pode melhorar. É óbvio que ninguém vai se transformar em tudo aquilo que o homem de bem descreve lá. Mas no capítulo 17, sedes perfeitos, ele diz uma coisa, só um trechinho. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade no seu maior grau de pureza. Lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade está no Livro dos Espíritos, onde que tem as leis morais. Nas leis morais, quais que são os objetivos que são trazidos ali nas leis morais do Livro dos Espíritos? A renovação moral, a transformação do caráter e a absorção de valores. Num dos trechos, Allan Kardec ele sugeriu uma classificação das leis morais. Então tem a lei do progresso, a lei da reprodução, a lei da destruição, e tinha mais essa lei, da lei do amor, de justiça, amor e caridade, que o Espírito da Verdade diz que essa seria a lei mais importante. Na pergunta 888A do Livro dos Espíritos, ele está falando sobre a caridade. E no finalzinho da resposta da pergunta 888A, o Espírito da Verdade diz o seguinte, acho que foi Santo Agostinho, se eu não me engano, desculpa. Ele diz o seguinte: sede doces e benevolentes para com todos. Sede doces e benevolentes, mesmo com as mais ínfimas seres da criação. E tereis obedecido à lei de Deus. Quem são as mais ínfimas criaturas que existem aqui no planeta Terra? Quem são? Será de que aquele animalzinho que está na floresta faz parte desses seres da criação? Será de que o nosso cachorrinho faz parte? O nosso gato? O nosso próximo? Tudo que está no planeta Terra? Será que os minerais que nós exploramos para utilizarmos na criação de coisas que nós utilizamos no dia a dia são seres da criação? Será que os vegetais, as nossas florestas e tudo mais são seres da criação? Todos os animais, todos os seres humanos, o ar que respiramos, que é matéria também? Será que cada uma dessas coisas nós não deveríamos respeitar e trabalhar para preservar, porque foi um presente de Deus para nós, para a nossa evolução? E se nós passássemos a respeitar cada coisinha que temos aqui no planeta Terra, aí sim nós não começaríamos a respeitar as leis de Deus, como diz aqui, nas leis morais? É isso o trabalho que nós precisamos começar a fazer para enfrentar. E a vigilância que Jesus pede na sua parábola, na necessidade de respeitar tudo que existe no planeta Terra. Tudo. É tudo. Não há algo que, não, isso aqui tudo bem, vamos deixar de lado. É um trabalho progressivo. É um trabalho que temos que fazer todos os dias. Eu sempre gosto de trazer a situação que nós estamos enfrentando nas palestras diante das situações do dia a dia. Na parábola aqui
da figueira em vegetação, Jesus ele diz o seguinte: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, a nossa renovação, né? As nossas folhas que começam a brotar através da nossa mudança interior, vocês sabem que o verão está próximo. Né? Quando o verão está próximo, vai começar a vir os frutos. E aí eles vão poder usar os frutos da árvore. Esse é o grande ensinamento para nós. Algumas folhas caem de estação por estação, nós deixamos de ser o que nós éramos, novas folhas crescem, outros galhos, novos frutos virão, e nós começamos a nossa transformação, estação por estação, dia a dia. Assim também, ele diz, né, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. O que ele diz, ele é próximo às portas, seria as próprias mudanças, o próprio mestre estar próximo desses acontecimentos que ele descreve no sermão profético, que eu não acho que vale a pena ir muito a fundo no sermão profético. Mas, dentro aqui que nós temos da transformação que precisamos realizar em nós, e diante da situação que nós estamos enfrentando, na pandemia, por exemplo, o que mais se falou foi de isolamento social. Quando eu cheguei aqui no centro, eu mal pude cumprimentar como normalmente eu cumprimento os meus amigos que eu vejo aqui todo dia. O máximo que faz é um soquinho, um cotovelo, ou um toquinho com o pé, e mais nada. Acabou o aperto de mão. Acabou o abraço, acabou o beijo. Nós não podemos mais fazer isso com todos aqueles que nós fazíamos normalmente. Essa mudança de hábito nos forçou a não chegarmos tão próximo dos outros. O que poderia estar nos ensinando isso? Nós temos os músculos de nossas mãos, nós temos os músculos dos nossos lábios, dos nossos braços, para poder abraçar, para poder beijar, para poder dar um apertão de mão. Mas que músculo que talvez nós não estamos usando e que precisamos aprender a usar? Do nosso coração. Onde que nós podemos enviar a cada um sentimentos diferentes. Que nós podemos incluir em nossas orações os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos inimigos. Será que não é esse músculo agora que nós precisamos aprender a utilizar e deixarmos de usar os nossos apertos de mão? Não que não seja importante, é extremamente importante, como é gostoso abraçar um amigo. Mas nós precisamos exercitar o nosso coração, os nossos sentimentos. Nós precisamos praticar o autoconhecimento e saber o que está dentro de nós para sabermos o que nós vamos modificar. Eu sou um grande fã de livros. Eu adoro. A doutrina espírita, ela nos presenteia com um monte de literatura que pode nos ajudar nessas nossas mudanças. E eu gostaria até de deixar aqui 4 livros indicados para quem deseja trabalhar na sua mudança. Escutando os Sentimentos. É maravilhoso o livro. Como que nós vamos escutar os nossos próprios sentimentos, sabê-los interpretá-los e mudá-los dentro do que nós conhecemos como a doutrina espírita. Reforma íntima sem martírios. A reforma íntima, ela não tem que ser algo dolorosa. A doutrina é o nosso consolador prometido. Ela tem que ser algo agradável. O autodescobrimento, ela tem que ser algo agradável. Nós descobrimos uma falha, que bom, que ótimo. Nós sabemos agora como modificar aquilo que não é bom em nós. Renovando atitudes. Excelente, muito bom o livro também, já está faz algum tempo já publicado. E tem um outro livro que é maravilhoso, A Voz do Monte, da Federação Espírita. Ele tem um capítulo para cada item das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, dentro do Evangelho de Jesus, Joana de Ângeles, ela diz de que dentro do Evangelho muitas coisas foram modificadas, muitas coisas foram alteradas, mas o maior mandamento e o sermão, as bem-aventuranças foram únicos que continuaram intocáveis. E as bem-aventuranças, Gandhi uma vez afirmou que se perdesse todos os livros sagrados e sobrasse só o Sermão do Monte,
nada teria sido perdido. É o maior código de conduta moral que podemos ter na nossa vida. E estudando cada item, é uma vida inteira que podemos estudar e praticar aquilo que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. E principalmente, que Joana de Ângeles também falou, de que ficou inalterável, o maior mandamento. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus, acima de tudo, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todo o seu raciocínio. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos também aprender a nos amar, a nos perdoar, a saber olhar para os nossos defeitos também com a mesma honestidade, com o mesmo perdão, com a mesma benevolência que vamos olhar o nosso próximo. Se nós não sabemos fazer conosco, com os nossos próprios defeitos que nós encontramos, como nós vamos saber fazer isso com o próximo? É importante esse autoconhecimento, porque nós sabemos ser seres imperfeitos, assim como o nosso próximo também são seres imperfeitos. E aí nós vamos praticando o nosso músculo do coração com relação ao próximo. Para finalizar, nunca deixem de pensar na doutrina espírita como consolador prometido. E sempre, sempre é o nosso trabalho da transformação moral, de forma agradável, de forma de que realmente vai nos deixar felizes por saber que a cada dia nós somos melhores. Boa noite a todos e muito obrigado.